pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta às nossas reviews de American Gods. Hoje a gente tá aqui pra falar do penúltimo episódio da segunda temporada. Shuifi, tristeza, coração está quebrado. Foi forte esse episódio, foi muito Ainda bom mais porque esse episódio foi extremamente melancólico, junto com o episódio de semana passada, que também foi extremamente melancólico. E deixar acabar a série numa nota tão triste é ótimo. Eu acho que a primeira temporada tem um final meio exagerado, assim, que talvez pela história, pelo que ela tava desenhando, era um pouco necessário. Mas eu achei meio farofão aquele episódio final, assim, meio... E essa temporada tá muito mais construída nessa melancolia desse fim, do fato desses deuses antigos... não serem, como eles disseram nesse episódio, os heróis da história. Eles não são os heróis da história. O Matt Sweeney fala pro Shadow. E mostrando que, enfim, a realidade deles é uma coisa completamente cão come cão e todo mundo se mata e é tudo uma desgraceira. Toda essa temporada tá extremamente melancólica, né? Sim, A história do Technical Boy, dele ser aposentado, foi extremamente melancólica. Os discursos do Nancy foram extremamente melancólicos também. A história daquela alma que paira sobre Carol, sabe? Tudo tá extremamente melancólico, tá esse tom. Mas não de derrota. E não é só uma repetição, assim, tipo, repetindo a mesma coisa toda vez. Todo episódio parece que é um tipo de derrota diferente, é um tipo de melancolia diferente, assim. E deixando bem claro que o Odin, nas maquinações dele, aliena quem tá em volta dele. E quem tá em volta dele acaba se virando contra ele, que é como a gente viu que aconteceu com o Donner, que é o Thor, e que a gente viu que aconteceu com o Matt Sweeney nesse episódio, que se sacrificou só pra ferrar o Odin, porque o Odin só ferra com ele. Ele usa as pessoas, né? Ele usa as pessoas como ferramentas pro fim dele continuar vivo e dele se manter sempre adorado. Ele usa eles como método. A gente viu nesse episódio mais um pouquinho sobre a história do Matt Sweeney e por que chamam ele de Matt Sweeney. Que ele era um guerreiro forte, da luz. Eles estão lutando ali naquela guerra, que são os deuses celtas tentando impedir que os outros deuses entrassem. Então o Odin estava tentando entrar, porque o Odin é o pai de todos os deuses, é o pai de todos, como eles chamam. E o Odin estava tentando chegar naquele lugar e na mitologia, acho que se misturou um pouco com a mitologia da própria história do deus Matt Sweeney, que é o deus do sol, de que o pai dele queria sempre matar ele, queria sempre destruir ele. O avô dele tentou matar todos os netos porque sabia que o neto ia matar ele. Então meio que amalgamou as duas lendas em uma, né? E ele acabou matando aí nessa guerra contra os deuses que estavam tentando invadir, ele acabou matando o Odin. E aí ele é amaldiçoado com a loucura. E daí a gente vê em outro momento ele com a rainha dele, grávida, e aí ele vai lutar contra os monges católicos, presumo eu, e eles também colocam essa maldição da loucura nele, então ele tá sempre muito louco. E esse episódio é muito doido, e ele mostra bem, eu acho que narrativamente e visualmente ele mostra melhor a loucura do Matt Sweeney do que só mostrando ele agindo como louco. A gente vê ele agindo como louco, mas muito brevemente no passado, e daí a narrativa ficar pulando e... A edição, né, toda é montada dessa forma. A edição e o jeito como ele conta a história dele, primeiro pra Bilks, depois pro Salim. Ele é todo entrecortado com essas cenas, ele nunca é muito linear no que tá acontecendo, ele sempre vai pegando esses pedaços da história e vai contando em momentos diversos, assim, até montar o final. E tu não sabe o que é real e o que não é real, porque a primeira história que o Matt Sweeney conta pra Bilks, a Bilks diz, não, mas isso não foi a história que eu ouvi. A história que eu ouvi foi desse jeito. E o próprio Ibis também, ele começa a dizer, não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, né? E a gente vê ele era um poderoso rei, ele tinha uma família, e ele não quis aceitar os monges, e ele achava que eles iam destruir eles, o que os monges realmente fizeram. Eles acabaram com todas as lendas celtas, com todas as lendas de todos os países que a Igreja Católica acabava se enfurnando, e eles nessa batalha, ele acabou traindo eles e acabou se ferrando de vez, perdendo tudo que ele tinha, perdendo a mulher, perdendo o filho. E aí, claro, a sanidade. E aí, claro, uma dessas mulheres que morava lá ainda acreditava. A gente vê depois, a gente lembra daquela história que ele contou na primeira temporada de como ele chegou na América, né? Que algumas poucas pessoas ainda cultivavam, e elas acabaram levando ele pra lá da forma como ele era realmente. Que
Tu vê que na América, pelo menos, ele continuou um pouco mais são do que ele era. Ele só perdeu mesmo, a cabeça foi no país dele. E daí ficar longe da moeda tá deixando ele cada vez mais louco também. Deixa ele cada vez mais bugado. Com azar e mais maluco. E ele não quer matar a Laura Moon. E o Odin quer que ele mate a Laura. Porque pro Odin, o trato que eles tinham não foi cumprido. Porque ele não matou, de fato, a Laura. Porque a Laura ainda tá viva. E então o Matsui diz, então foda-se, seu filho de uma puta. Vai te fuder. E aí ele mostra pro Shadow como é que ele tira as moedas do nada, que ele diz que é o tesouro do sol, que é só que ele pensa e as coisas vêm, e daí ele pensa e as coisas vão. E é isso que ele faz no fim. Infelizmente ele teve que morrer pra conseguir ferrar o Odin de vez. E o Odin terminou o episódio como ele começou a temporada, com nada. Exatamente. Pegou e tirou a lança dele. Acho que foi numa cena muito, muito foda, porque ele fala pro Shadow. Ele fala pro Shadow não se intrometer, porque ele sabia que o Shadow ia se intrometer, mesmo que ele mandasse ele não se intrometer. E o Shadow, eu só achei que foi meio fora de caráter ou de personagem a forma como o Shadow teve que parar ele com a lança. Mas eu acho que foi proposital pra, né, a gente ter a cena deles desaparecendo naquele momento muito foda. Foi muito foda. Foi muito foda. E foi muito foda e foi muito bem montado, porque como a gente tava conversando sobre Game of Thrones, eu acabei citando essa história do Mad Sweeney, mas é um personagem que a gente acompanhou nessas 2 temporadas. Não foi assim, tipo, não foi um episódio inteiro, teve um episódio centrado nele, na outra temporada teve um episódio centrado nele nessa, mas ele é um personagem que se desenvolveu tão bem nos olhos dos espectadores, ele é um personagem tão gostoso de assistir, tão interessante, que doeu bastante ver ele morrer nessa temporada, sabe? Tipo, foi uma coisa meio... Foi muito... mexeu muito, assim, quando eu tava assistindo, tipo, que desenvolvimento bom que eles tiveram pra ele. O desenvolvimento foi tão bom que eu fiquei, tipo, muito puta porque eu achei que o Shadow não merecia matar ele. Ele merecia morrer pelas mãos de alguém melhor que o Shadow. E isso foi a única coisa que me deixou frustrada com a morte mais frustrada com a morte do Mad Sweeney, porque eu vi como, tipo, um último dedo do meio pro Odin ele morrer, porque agora ele não vai poder tirar de volta do tesouro do sol a lança, então... Não vai poder usar pra nada. Mas uma coisa que é interessante também, e vamos ver que o Odin vai se livrar disso aí, né? Mas eu acho que essa temporada realmente não desenvolveu bem o Shadow, não tinha muito o que fazer com o Shadow. Eu acredito que a 3ª temporada a gente vai ser focada nele mesmo. Vai ser pra demonstrar, vai focar mais nele, porque começam a acontecer as coisas decisivas e, obviamente, toda a ação da história, praticamente, e todos os arranjos finais eles deixaram pra 3ª temporada, que já foi confirmada. E essa temporada, já que esse próximo episódio vai ser o último, eu acho que a gente vai ter umas conclusões pra preparação que o Odin fez durante essa temporada, mesmo ele estando sem a lança. Eu achei estranho o Shadow proteger o Odin. Porque ele tava com aqueles questionamentos de por que o Odin achava ele tão importante, e o Odin dizia que ele não era nem um pouco importante, e o Mad Sweeney ainda falou pra ele que foi o Odin que mandou matar a Laura. Então eu não entendi ele manter essa lealdade e ele esquecer desses questionamentos que ele teve. Acho que teve a ver mais com o episódio passado que a gente viu, do Odin e do Shadow conversando, e o Odin se mostrando um pouco humano em relação ao filho dele, à morte do Donner, ao próprio Shadow, de como ele vê o Shadow como filho dele. Então eu acho que ali meio que teve uma mudança no Shadow, assim, e obviamente ele tá sendo pago pra proteger o Odin, ele acredita que o Odin é foda e tal, ele não vai deixar de proteger o Odin por causa disso. E eu acho que ele não confia muito no Mad Sweeney, principalmente depois que ele se transou com a Laura. E a gente viu um pouquinho da Laura, né, numa das diners da Mama Di. Mama Di falando uma frase muito críptica pra ela, sobre o poder, está dentro dela e não sei o que lá. E vamos ver o que vai ser da Laura agora no próximo, porque ela parece estar indo novamente em direção ao Shadow. Ela tá procurando o amor dela, né? Tá procurando o amor que ela precisa pra ressuscitar. Sim. E ela provavelmente acha que ela vai achar isso no Shadow, mas eu acho que ela vai se enganar redondamente. Vamos ver, né? Temos que esperar pra ver agora. Eu acho que os pingos de amor infusidos... Os pingos de sangue infundidos Os pingos de sangue. Os pingos de sangue. Os pingos de sangue infusos de amor eram os do Mad Sweeney, e agora o Mad Sweeney morreu e ela tá ferrada. Talvez, pode ser também. Mas aí... ela vai ter que ficar com a moeda pra sempre. Mas sêmen não conta como sangue? Não? É material genético. Não é, ele não disse material genético infuso de amor, ele disse gotas de sangue infusas de amor. Vamos ver como é que eles vão resolver isso aí, então. Isso aí! Isso aí?
Então tá, gente, essa foi a nossa review do penúltimo episódio da segunda temporada de American Gods. A gente pede desculpas por atrasar tanto os nossos reviews, é que Game of Thrones está consumindo muito do nosso tempo, infelizmente. Mas a gente agradece a vocês pela paciência, pela compreensão e por assistirem. Não esquece de dar um joinha se vocês gostaram do vídeo, dizer aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio, se inscrever no canal se não são inscritos. Sempre bom. Passar lá no nosso grupo do Facebook, a gente tá sempre lá conversando com todo mundo, se vocês quiserem continuar conversando com a gente fora daqui. E até a próxima. Tchau.